Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma live, hoje com um tema extremamente importante que é a reestruturação tributária no aspecto da tributação, seja na esfera federal, seja na esfera estadual e também municipal, tá? Hoje nós temos um grande prazer de ter como convidado aqui, de ter aceito o nosso convite pela ESA, a presidente da Comissão de Estudos de Direito Tributário, a excelente advogada, membro dos quadros aqui da OAB, a nossa amiga Daniele, tá? Que vai estar aqui explanando todas as dúvidas nossas, vou estar aqui anotando, tá? E questionando ela, que eu acredito que é umas dúvidas tremendas de todos os advogados que militam nessa área do direito tributário e também os advogados que militam em outra área, mas acaba sendo questionado pelos seus clientes, tá? Vou aqui convidá-la, então, agradecer primeiro, obrigado a todos que estão aqui participando, quem tiver colegas aí, nós estamos aqui no feriado municipal de Cuiabá, aniversário hoje, 301 anos da nossa querida capital, Cuiabá. Então, alguns advogados aqui do interior estão trabalhando normalmente, em home office, né? Mas aqui em Cuiabá hoje é um dia um pouco parado, tá? Pelo nosso feriado, pelo aniversário de Cuiabá. Então, vou chamar aqui a nossa colega, Daniele. Só aguardando aqui. Vamos lá. Que as lives vão ficando um pouco mais rápidas. Tá conectado. Olá, bom dia, doutor Bruno. Bom dia, Bom doutor. dia a todos, advogadas. Agora consegui te Tudo enxergar. bem? Tudo Bom dia bom? para os advogados. Tudo jóia? O áudio está tudo certinho? Tudo ok, tá? Sem erro. Bom, Como que tá aí? eu quero cumprimentar primeiro, né, os advogados, as advogadas, membros da Comissão de Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte da OAB, os meus colegas lá do Conselho Estadual. Para mim é um prazer, é uma honra imensa estar aqui participando dessa live para falar de um assunto que eu particularmente sou apaixonada, que é direito tributário. E nesse momento é um assunto que vale a pena a gente discutir, porque a gente está vendo uma avalanche de informações, medidas provisórias, decretos, como que a gente deve proceder, como orientar o nosso cliente. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho e aprender também, tá? Eu agradeço pela oportunidade, doutor Bruno. Nós que agradecemos pela ESA, tá? Acredito que é um tema extremamente relevante também, junto com o tema que nós acabamos de falar também na segunda-feira, que foi o direito do trabalho, que atinge diretamente os empresários. Hoje o empresário acorda querendo saber que custo que ele consegue estar retirando da sua empresa, né, para estar conseguindo suportar esse período que está passando. E acredito eu que os dois maiores custos hoje empresariais é funcionário, né, são os colaboradores deles, e os tributos, que envolve toda a empresa. Então, esses dois temas são de grande relevância mesmo, tá? A maioria dos advogados que militam nessa área, com direito empresarial, com direito tributário, com direito do trabalho, então estamos agora nesse burburinho e estamos sendo questionados diariamente com isso. Dani, sempre permite que eu jeito, tá? Fica à vontade, tá ok? Eu vou estar anotando algumas perguntas, aqui conversando um pouco, mas pode ficar à vontade, pode trazer para nós esse grande conhecimento que você tem de direito tributário.
Obrigada, obrigada. Bom, eu acho que o momento agora, realmente, né? Eu costumo dizer que para o advogado trabalhista e para o advogado tributarista, esses últimos dias a gente vem trabalhando, acho que ainda mais, e eu acho que a tendência é que a gente tenha muito trabalho daqui para frente, né? Porque eu acho que são dois profissionais que serão peças fundamentais nesse contexto que a gente está vivendo com o coronavírus, né, a Covid-19, né, porque o empresário ele vai precisar de informações técnicas, ele vai precisar ter segurança para a tomada de decisão, né? A gente vê que a pandemia ela está gerando assim fortes impactos nas mais diversas áreas, né? A gente pode falar da economia, político, trabalhista, tributário. A gente precisa se unir e é a hora da gente efetivamente e com responsabilidade, né? Eu sempre costumo falar que a gente tem que ter muita responsabilidade para orientar o empresário, o nosso cliente, a como proceder. Eu costumo até comparar. O médico, ele é o protagonista disso tudo quando a gente fala de saúde, né? Das pessoas. E o advogado tributarista, ele está cuidando da saúde financeira, a saúde da empresa. Então, assim, a gente também tem que ter esse cuidado, entender a nossa responsabilidade para ver qual seria, de repente, uma medida que não só de imediato, mas a longo prazo, pode ser uma opção melhor para minimizar os efeitos, né, os impactos decorrentes da pandemia, né, dos efeitos da paralisação das empresas em razão da pandemia, né? Aqui, até, eu acho que é importante a gente enfatizar, como o Dr. Bruno disse, tem algumas medidas que já foram aprovadas, né, tanto na esfera federal, como na esfera estadual e municipal. Também a gente tem as medidas aprovadas e o governo, a gente tem que reconhecer que, à medida do possível, eles vêm fazendo a parte deles, tentando contribuir com as empresas, né? Mas, assim, no contexto geral, a gente ainda precisa buscar mais alternativas. É aí que entra o nosso trabalho, né? Então, assim, até estava comentando com o Dr. Bruno um pouco antes sobre a informação que a Secretaria de Fazenda veiculou, um informativo oficial ontem, né? Ele tá nesse informativo, ele está trazendo para a gente os impactos reais, considerando as informações dos últimos 15 dias, dos segmentos que foram mais atingidos até o momento, né? Primeiro que ele já enfatiza que já houve uma queda da arrecadação de aproximadamente 32% da arrecadação aqui em Mato Grosso. E eu acho que já era de se esperar. O comércio é o segmento mais impactado. O comércio, principalmente aqui em Cuiabá, que eu acredito que algumas cidades no interior estão... Oi? O comércio paralisou que totalmente. Algumas cidades no interior... Isso, aqui em Cuiabá paralisou e continua paralisado, com exceção daquelas atividades que foram consideradas de primeira necessidade, né? Que é o setor alimentício, supermercado, farmácia. Então, assim, em razão disso, acho que não tinha dúvida de que, de fato, seria o segmento mais impactado nesse momento. E eu falo que a diferença de Cuiabá para o interior, que pelo que a gente acompanha, tem algumas cidades que o comércio já voltou a funcionar, né? Mas mesmo assim, a gente analisou das informações que foram divulgadas pela Secretaria de Fazenda ontem, nesse boletim oficial, realmente o segmento mais impactado foi o setor de comércio e de serviços, né? Não só o setor de comércio e serviços, eles trazem informações também do setor do atacado, informação da indústria, que a indústria, o primeiro mais impactado é o álcool. Na sequência, ele vem trazendo sobre refrigerantes e indústrias frigoríficas. Então, assim, a gente vê que todos estão sendo afetados. Um ponto que eu achei interessante ali no informativo... Oi, Bruno, tá cortando.
Então, a Cefaz, o que ela está fazendo ela está fazendo um mapeamento para não deixar uma coisa generalizada, né? Então, ela está tentando mapear para tentar fazer um estudo específico de cada atividade empresarial, né? Não deixando que faça um Isso, reflexo de forma genérica, né? Que até para o exatamente. Estado ficaria um pouco ruim também se ele desse uma opção, né? Benefícios, o caso. Exatamente. O que, que o nosso secretário Rogério Galo ele enfatizou? Hoje, o que a gente tem de medida que foi implementada pelo Estado, aprovada, foi a suspensão do ICMS do Simples Nacional, das empresas que são optantes do Simples. De uma forma geral, a gente não tem ainda uma prorrogação dos demais segmentos. Então, vai ser com base nessas informações técnicas e reais, que são informações que o banco de dados da Secretaria de Fazenda tem, que eles vão adotar as medidas a serem implementadas para o segmento que realmente está mais impactado. Ele até justifica que não seria justo, por exemplo, um segmento que está podendo trabalhar e que, na verdade, ao contrário, o seu faturamento ele aumentou, como é o caso do supermercado, a gente prorrogar o pagamento do ICMS, porque, nesse caso, se comparado com uma empresa que está com a sua atividade paralisada já tem alguns dias. Então, esse boletim, ele até informa lá que ele vai ser divulgado e disponibilizado toda semana. Então, todo mundo vai ter acesso a essas informações. Toda terça-feira vai ser disponibilizado e vai ser com base nesses dados que o Estado vai adotar algum tipo de política para, de fato, ajudar a conter os impactos decorrentes da Covid-19, né? Então, assim, a gente vê que tem um esforço também do Estado nesse contexto geral, né? Então, assim, agora a gente pode ir acompanhando isso daí também, tá? Eu estava até falando com o Bruno, né? Junto com esses informativos deve vir algum decreto, alguma coisa trazendo de benefício, de prorrogação. Sim, eu acho até importante a gente enfatizar. Foi bom que você tocou nesse assunto, porque a gente está vendo assim, circulando muitas notícias por Facebook, por WhatsApp, principalmente pelo WhatsApp. E a gente tem que analisar a fonte dessas notícias. Então, assim, elas são válidas a partir do momento que ela, de fato, foi implementada e está prevista lá por um decreto, por uma portaria. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Principalmente nós, advogados, né? Quando vamos orientar o nosso cliente. Imagina você se basear numa informação que não é verídica, que você recebeu num grupo de WhatsApp, né? E orientar o seu cliente, falar, não, ó, você pode fazer isso porque realmente foi aprovado, quando na verdade a hora que você vai ver a exatidão dessa informação, não procede. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de olhar no site oficial, olhar no site do Planalto, olhar no site da Secretaria de Fazenda, né? A gente tem que ter esse cuidado porque a gente está tendo esse problema com muitas fake news, né? Então, é importante isso daí. Então, ele acaba fazendo, às vezes, o empresário tenta fazer, às vezes, de impulso, né? E deixar de estar recolhendo sem estar realizando essa consulta também com os advogados. É isso que temos que tomar bastante cuidado, né? Tentar passar para esses empresários, os clientes dos advogados que militam nessa área, que temos que ter a real situação e esse benefício, né? Ele atingiu ou não atingiu? Porque o amigo dele é beneficiário do imposto, não precisar recolher nesse momento, que suspendeu, mas ele não vê que a outra, que ele encaixa, o enquadramento dele é totalmente diferente do colega dele. E acaba querendo ter o mesmo benefício. Exatamente. E esse momento que é o momento que nós temos que entrar. Os advogados têm que entrar nesse momento para estar explicando que o enquadramento dele não é o mesmo do colega.
né? O benefício dele, neste momento, não se enquadra, não é para ele. É isso que, às vezes, acaba tendo um conflito, né? De achar que está tendo benefício para todos e, na verdade, não é. Eu até costumo falar que a gente vai fazer nesse momento, né? Nós, enquanto advogados, nós vamos ter que sentar junto com o empresário e a gente vai ter que colocar tudo na ponta do lápis, porque a gente vai ter que analisar, o empresário vai ter que analisar a situação financeira, fazer cálculos, realizar uma gestão estratégica geral, abrangendo o quê? Empregados, clientes, parceiros, fornecedores, as minhas obrigações com o fisco, obrigação acessória, obrigação de pagar o tributo propriamente dito. E nisso, para o empresário colocar tudo na ponta do lápis, para ele ter segurança para tomar uma decisão, é que entra a peça-chave, que é o advogado tributarista, é o profissional da área fiscal. Então, assim, não adianta eu às vezes receber uma história de um que às vezes até é do mesmo segmento que o... Mas apesar dele ser do mesmo segmento, nem sempre a solução para aquela empresa que tem uma realidade diferente vai ser a mesma, né? A gente tem situações de empresas que já vinham passando por um período de dificuldade, né? E enquanto outras já tinham uma gestão... Oi? Sem áudio? Voltou? Oi, Bruno. Voltou meu áudio? Não tá escutando? Que eu vou pegar o fone. O meu áudio tá saindo? Se alguém puder me responder, fazendo favor. Dani, estou ouvindo você. Só o seu. Acho que o seu áudio que não está saindo, Bruno. Eu vou continuar explicando, então, aqui um pouquinho. Como eu estava falando, a gente tem casos de empresas que são do mesmo segmento, mas cada um vive uma realidade, uma peculiaridade um pouco diferente, né? Por exemplo, a empresa que está com a sua gestão organizada, que não vem passando por financeira, né? A solução vai ter para essas duas empresas, apesar de ser do mesmo segmento, não necessariamente será a mesma, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente escuta de que serviu para ele, vai servir para mim. Cada caso vai ter que ser analisado e pontuado, né? Cada empresa tem a sua realidade. É aí que entra o nosso papel enquanto advogado para fazer uma análise específica, um planejamento tributário, uma revisão de tributos daquela empresa, né? Até a gente tem que ter um cuidado, por exemplo, que eu costumo falar, que vai ter empresas que elas não vão ter condições de pagar os seus tributos, né? Aqui a gente tem que avaliar a seguinte situação. Existem alguns tributos hoje que geram uma responsabilização penal em razão do seu não recolhimento. Caso do ICMS declarado e não pago. A gente teve um entendimento recente, agora do STJ, um entendimento, inclusive, que o pessoal está falando que não está escutando o seu áudio. O entendimento, inclusive, do STJ que foi muito criticado, né? Só que, assim, nesse ponto é importante até destacar que tem que ter a existência do dolo. Então, até para essa situação do contribuinte, da empresa que deixar de pagar e que corre-se esse risco de uma responsabilização criminal, ele vai precisar de um advogado. Porque ainda assim, ele vai precisar demonstrar que não houve dolo nessa ausência de pagamento. E além dos outros tributos, né, retidos na fonte, que a gente também tem que ter esse cuidado, que é o INSS, Imposto de Renda, FGTS. Será que a gente tem que reiniciar a live?